Vamos todos encontrarem. Todos encontraram? Amém. Tem que ser assim, né, irmão? Temos que esperar todos encontrarem, amém? Não pode ficar ninguém para trás. Nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. A palavra de Deus diz, vamos todos ler, tá, irmãos? Vamos todos ler. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nem vício, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha a palavra que Deus trouxe ao nosso coração nesta noite. Daniel, profeta Daniel. Daniel nasceu em Jerusalém. Daniel nasceu ali em Jerusalém, aleluia, 600 anos antes do Senhor Jesus vir. Só que no tempo de Daniel, o que aconteceu? Por causa dos seus pais, do rei, dos povos que adoravam a Deus, por ser desobediente a Deus, o reino foi invadido e eles foram todos levados cativo para a Babilônia. Daniel não fez pecado algum, Daniel não fez crime algum para ser tirado da sua terra. Daniel, ainda jovem, irmãos, começou a ver a dureza que a vida proporcionava através dos erros de outras pessoas. Muitas das vezes você não vai fazer nada, você vai continuar a sua vida bem, você vai continuar a sua vida calma, mas por causa de erros de pessoas, você também vai sofrer o dano. Daniel teve ali, irmão, seu lar destruído, a sua cidade destruída, levado como escravo. Quando diz cativo, diz escravo. Quando a Bíblia diz servo, ela também está dizendo que é escravo. Naquele tempo, o servo era escravo. Então, meus queridos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, 1.500 quilômetros longe de casa. Daniel poderia ter ido pensado assim, poxa, eu não fiz nada para estar nessa situação. Estou sendo levado fora da minha terra. Para que eu vou continuar servindo a esse Deus? Para que eu vou continuar servindo um Deus que não cuidou da minha terra, cuidou da minha cidade? Já estou sendo tirado do meu meio. Perdi minha família, perdi minha casa. Estou indo para uma terra nova, para um lugar novo. Daniel poderia ter abandonado o Deus de Israel. Daniel poderia ter abandonado a sua vida como servo de Deus. Mas ele, irmãos, desde o seu princípio, Daniel não se desviou do caminho. Nós, muitas das vezes, por causa de uma luta, de uma prova, de uma dificuldade, queremos abandonar os caminhos de Deus. Às vezes, por uma mágoa, não queremos ir mais na igreja, por uma tristeza, um irmão que nos ofende, ou uma oportunidade que não deu para todos terem oportunidade, porque não tem como dar oportunidade para todo mundo. Eu queria ser um culto de oportunidade para todos. Depois que acabar, todo mundo ter essa oportunidade, cada um, nós podemos entrar na palavra, mas não é assim que funciona. Então, irmãos, Daniel vai nos ensinar muito, que mesmo diante das lutas, das provas, nós não temos motivos para abandonar a Deus. Nós não temos motivo, razão para sair dos caminhos de Deus. Diferente de Daniel, que foi tirado da sua terra e colocado numa terra de estranho, com nós foi completamente diferente, porque nós fomos tirados de uma terra maldita e colocados dentro de um reino de Deus. Nós vivíamos lá fora, no meio da bagunça, da desordem, dos vícios, de tudo que era ruim. E hoje, no caminho de Deus, Deus nos tirou daquele mundo.
Eu estava vindo do trabalho, eu estava vendo muitas casas, pessoas, famílias na frente, bebendo, assando a sua carne. Não é errado você comer uma carne, não é errado você fazer uma festinha, mas você tem que ter o tempo para você adorar a Deus. Você tem que ter o tempo para você servir a Deus. Daniel foi levado da sua terra 4 meses, irmãos, viajando. Quando ele chega lá numa nova terra, a primeira coisa que Daniel vai fazer é não se contaminar com aquelas comidas sacrificadas aos ídolos. Daniel disse: eu não vou comer essas comidas sacrificadas aos ídolos. E ele propôs no seu coração a se abster das comidas sacrificadas. Hoje, meus queridos, nós não podemos comer tudo que as pessoas nos oferecem. Nós não podemos ingerir tudo que a pessoa coloca na nossa mesa para nós comermos. E eu não estou falando de alimento físico, eu estou falando de alimento espiritual. Às vezes a pessoa vem para você com um prato, com um manjar, e você muitas das vezes, por falta de sabedoria e entendimento, você entra ali naquele manjar ali e contamina a sua alma. Nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos amados irmãos. Hoje é culto de ceia do Senhor. A palavra de Deus diz ali em João capítulo 6, que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não viverá por mim. O que você tem comido, o que tipo de alimento você tem colocado dentro da sua alma? Será que tudo que as pessoas falam para você, você tem concordado? Muitas das vezes nós nos perdemos sim nas palavras, nas conversas. Às vezes lá no trabalho tem um patrão ou tem um amigo do trabalho que quer levantar uma contenda ali no meio do serviço, e muitas das vezes nós somos o quê? Ajuntado naquele meio, e quando nós vemos, nós já estamos fazendo parte daquela mesa para destruir as pessoas. Daniel continuou ali na Babilônia, passou o reino de Nabucodonosor, depois passou o reinado do filho de Nabucodonosor, e depois, irmãos, aquele reinado caiu e foi invadido por um rei chamado Dário. E ali, meus queridos amados irmãos, mesmo o reino sendo tomado da Babilônia, porque tudo que é errado não permanece. Não adianta você achar que algo está sendo feito errado e vai continuar por muito tempo. Não vai, Deus não vai permitir. Por isso que nós temos que continuar com a nossa consciência limpa, com o nosso coração em Deus. E ali, irmãos, foi destruído o reino de Nabucodonosor, e agora subiu esse novo reinado, chamado do reinado de Dário. Dário tomou a Babilônia, mas ele viu que Daniel era um homem diferente. E ele coube constituir alguns governadores para tomar conta da sua terra. Olha o que a Bíblia diz: constituiu sobre Dário 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dário colocou governadores pela terra para que ele não viesse ser roubado, para que ele não viesse ser defraudado. E entre esses 120 ele escolheu 3 principais. E ali, meus queridos, esses 3 principais, entre eles, Daniel se sobressaía. Daniel se sobressaía sobre esses 3. E esses 3 queriam destruir Daniel. Irmãos, por mais que você venha sofrer perda, por mais que você venha sofrer perseguição, mas não se venda, não se corrompa, não deixa ninguém te influenciar para o lado do mal. Ah, pastor, mas me falaram e eu fui entrando de gaiato. Deus não toma ninguém por inocente. Cada um há de prestar conta de si mesmo a Deus, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que nós fizemos pelo corpo, bem ou mal. Se você fez algum mal hoje, você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Pastor, é salvação? Não é salvação. O tribunal de Cristo não vai falar de salvação, vai falar de ganha e de perda. Só os crentes salvos vão participar diante do tribunal de Cristo. Não é juiz, é um tribunal. Por quê, irmãos? Se você traz aqui um alimento para a igreja, para doar para alguém que está precisando, você vai receber de Deus por causa disso aí. Você não traz para receber, mas Deus é tão justo, Jesus, que Ele vai te recompensar. Mas se alguém está trazendo e você está dizendo, não leva alimento não, porque lá tem umas pessoas lá que são folgadas, não precisa, você também vai responder por isso.
Você também vai responder por isso. Então, meus queridos, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida de cristão. Paulo é mais radical. Ou leva uma vida reta diante de Deus, ou larga tudo e vai viver a sua vida no mundo lá do jeito que você quer. Porque é melhor você viver lá no mundo 30, 40, 50, 60 anos do jeito que você quer, da forma que você quer e perder a sua salvação. Ou é melhor ainda, você viver para Deus 30, 40, 50 anos, 60 anos, que são como o quê? Uma fumaça, e depois viver uma vida eterna com Deus. Nós escolhemos não viver uma vida do mundo, mas viver uma vida de Deus. Por isso que nós temos que nos abster dos alimentos que fornecem lá fora. E eu não digo alimento físico, eu estou dizendo de alimento espiritual, porque não é o que entra pela tua boca que te contamina, mas é o que sai da tua boca. Porque o que entra na tua boca vai para o teu estômago e depois é lançado fora. Mas o que sai da sua boca, irmãos, é o que vem do seu coração. E a boca fala o que está cheio o coração. Se você procurar na internet, você vai cansar de ver pregadores pregando e falando palavrão. Não é que escapou, é que a vida dele é uma vida de falar palavrão. Não é que escapou, de repente escapou. Não, não escapou não. É que ele fala palavrão o tempo todo, o coração dele está cheio. Fala em gíria. Não, não escapou, é porque o dialeto dele é falar em gíria. Você não fala uma língua nova? Você não aprendeu a falar uma língua nova? Você não é de um novo reino? Não, pastor, línguas novas é só línguas estranhas dos anjos, não, irmão. Também é seu linguajar novo. Palavrões você não fala mais. Piadas indecentes você não conta. Você não se reúne para falar mal do irmão, falar mal da irmã, falar mal do patrão. Você fala um linguajar novo. Daniel tinha mudado, só que isso incomodava. Daniel não aceitava as coisas erradas. Coisa errada, aqui não. Irmão, vai começar a campanha política daqui a pouco. Não venda o seu voto. Não venda a sua dignidade. Não traga esse mal para a sua casa, para a sua vida. Campanha passada, irmãos, político vendendo voto por R$100, pessoas pegando 50 para pegar 50 depois. O político perdeu e não ganhou nem o outro 50, mas você ficou com a culpa, valeu a pena? Daniel não se vendia. Estou dando um exemplo que a gente vê aí por fora. Ah, pastor, se eu pegar e não votar? Não, não pega, não se corrompa, não se alimente com os manjares do mundo. Pastor, se der 1 milhão, melhor ainda, que aí a sua fé vai ser mais provada ainda. Daniel não se corrompia, então esses caras fizeram o quê? Nós temos que destruir esse Daniel. Esse Daniel está crescendo demais. Toda vez que você crescer, alguém vai querer te derrubar. Seja lá no trabalho, seja no ministério, seja onde for, irmãos. Toda vez que você crescer, você vai incomodar alguém. Tem lá 10 funcionários. Você se dedica, você ali se esforça, e o patrão vem e te eleva. Os outros que não fez nada, os outros que só estavam ali, irmãos, ali enrolando, não queria trabalhar, queria apenas ganhar o dia, fica revoltado. Ah, mas por que ele? Por que não eu? Eu estou aqui mais tempo. Quem disse que é por tempo? É por mérito. Nós temos que destruir esse Daniel. E procuraram. Foram na conta bancária de Daniel, só tinha o salário de Daniel de governador, não tinha propina. Irmãos, lá na prefeitura, abrindo um parênteses, todo ano eu preciso fazer uma declaração de bens. Está aqui a nossa irmã que trabalhou, a nossa irmã Laís que trabalha. A senhora também faz uma declaração de bens? Nós temos que fazer uma declaração de bem. Até a minha Suzuki 2008 eu tenho que colocar lá. Porque se eu colocar uma Hornet, eles vão vir para cima de mim para descobrir como que eu consegui. Então eles vasculham a sua vida, vasculharam a vida de Daniel. Irmão, nós temos que viver uma vida como Daniel, deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas criticarem, deixarem as pessoas levantarem falso testemunho. Eu costumo dizer assim, viva uma vida
de tal modo que quando precisar falar de você, eles precisem pecar. Eles precisam pecar de falar de você. Estão falando lá do pastor Raimundo, chegou até você, você se autoexamine e diz: pecado, mentira. E não precisa cobrar, você não precisa ir atrás, você não precisa tirar satisfação. O maior desprezo que você pode dar para alguém que quer te destruir se chama silêncio. Quietinho, calado, deixa ele se debater. Quem é pescador aqui, como evangelista sabe, né? Primeiro tem que deixar o peixe cansar. Deixa ele se debater sozinho. Quando ele cansar, você puxa, ele vai morrer sozinho. Procuraram na vida de Daniel, procuraram na conta bancária, procuraram no Facebook, procuraram no Instagram, procuraram onde for lá, não acharam nada, e falaram assim: não tem nada contra o Daniel. Rapaz, não tem nada não. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar na igreja dele. Vamos lá na igreja dele, vamos ver o que tem de errado lá na igreja de Daniel. A igreja dele não pode ser perfeita, não é possível, não tem ninguém perfeito. Tem alguma coisa lá na igreja de Daniel que nós vamos pegar ele lá na igreja de Daniel. E não acharam. Então eles inventaram uma acusação. Sabe, irmãos, como é que você conhece um homem verdadeiro? É você dar glória para ele, você engrandecer ele, você colocar ele no pedestal. Lá no serviço é assim, às vezes o seu amigo é humilde, é tudo, mas ele subiu, ele quer te pisar, ele quer pisar em você. Chegaram e falaram assim: vamos fazer uma lei. Daniel só tem um Deus. Daniel não adora nada além do Deus de Israel. Vamos fazer um edito aqui e vamos dizer que só pode adorar o rei Dário, só pode prestar culto a rei Dário. Quando Daniel viu aquele edito, ele disse: pronto, agora eu vou ser preso. Porque Daniel tinha um costume. Qual era o costume de Daniel? Não era roubar, não era mentir, não era se ajuntar com as pessoas para destruir o outro. Era o quê? Orar 3 vezes ao dia. Olha o costume de Daniel: orar. O costume de Daniel não era roubar o governo de Dário. O costume de Daniel não era judiar dos escravos. O costume de Daniel era orar. Acabou o serviço, não tem o que fazer? Vou orar. Acordei, o que eu vou fazer? Vou orar. Vou dormir, o que eu vou fazer? Vou orar. Coloca no seu coração orar 3 vezes por dia. Dentro de 40 dias, faz um propósito. Depois de 40 dias, o que vai acontecer? Você já vai fazer automaticamente. O dia que você não fizer, você sente falta. E Daniel foi orar. E pegaram Daniel orando. Olha aí. Pegaram Daniel orando. Já pensou? Pegaram você orando? Pegaram ali o pastor Raimundo orando, pegaram a diaconisa orando. Está orando a diaconisa, a Rosa está orando 3 vezes ao dia. E foram até Dário. Chegaram para o rei Dário e falaram: rei Dário, o Daniel lá, teu Daniel, que o senhor tanto gosta dele, que o senhor tanto gava ele, que o senhor tanto fala bem dele, ele não obedece ao senhor. Por quê? O que Daniel fez? Ele me roubou? Daniel desviou propina? Daniel está tentando derrubar o meu reino? Não, ele estava orando a outro Deus que não era o Senhor. Dário olha e fala assim: estou de brincadeira, né? Vocês vêm trazer essa acusação? Não, vocês estão de brincadeira, né? Aí ele diz assim para o rei Dário: não, rei Dário, o senhor fez um edito aqui, está aqui, o senhor assinou. E pela lei dos medos e dos persas, ela não pode ser revogada. Sabe o que eu acho lindo dessa palavra aqui, quando eles dizem isso aí? É boca do diabo dizendo: pela lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. É boca do diabo falando. Mas se uma lei de um homem corrupto não pode ser mudada, você acredita que a lei de Deus pode ser mudada? Você acha que você pode matar, roubar, destruir?
Tentar matar o seu irmão na fé, tentar matar o seu irmão a sangue frio. 6 coisas Deus abomina e a 7ª Ele odeia. Quem sabe o que é? Vamos lá para Provérbios 6,16? Vamos ver o que diz Provérbios? Porque muitas das vezes, às vezes nós estamos cometendo erros, irmãos, como esses homens. Provérbios 6,16. Provérbio fica depois do livro de Salmos. Olha só o que a Bíblia diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor Deus, e a 7ª a sua alma abomina. Olha só, olhos altivos. Olhos altivos é aquele olhar que você olha com desprezo para o próximo. Língua mentirosa. Olha aí, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui é a nova lei, aqui é a antiga aliança. Na nova aliança você não precisa nem matar para ser condenado. Basta você odiar o seu irmão. Basta você não gostar do seu irmão. Basta você odiar ele. Na nova aliança, que é a aliança que nós daqui a pouco vamos ler. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E o 7º? Legal. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. Olha o que Deus abomina. Irmãos que semeia contenda contra outro irmão. Irmãos, quando eu digo que dificilmente nós vamos se reunir para falar mal de outro irmão, é por causa dessas palavras aqui. Porque se eu me reunir com o presbítero para falar mal da missionária, Deus nos abomina. Se eu reunir com o irmão Marcos para falar mal do irmão Moacir, Deus nos abomina. Não é brincadeira. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Gálatas 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pastor, está mudando? Não, porque esses homens aqui estão plantando mal. A lei de Deus não pode ser mudada, a lei de Dário não pode ser mudada. Então Daniel é lançado numa cova. Mas não só numa cova, mas numa cova com feras. E ali, meus irmãos, aquelas pessoas que maquinaram o mal contra Daniel falaram: acabou Daniel, está morto Daniel. Porque o pastor José sabe que aqueles leões não eram alimentados. Não é que ele comeu demais aquele dia e estava com a barriguinha cheia, não. Né, pastor? Eles não eram alimentados. E foi jogado Daniel ali dentro. Sabe, irmãos, é que às vezes você tem medo de passar por prova, por luta. Mas naquela noite o anjo do Senhor desceu ali. E o anjo do Senhor passou a noite com Daniel. O rei foi para a sua casa. O rei não comeu, o rei não bebeu, o rei não ouviu música. Porque pense você ou não, aqueles também que tentam destruir a sua vida, o seu ministério, a sua família, eles também não têm paz, não é, pastor Silvio? Eles não têm. Não é, evangelista, sabe? Eles não têm, eles não conseguem ter paz porque Deus não deixa. Eles podem tentar destruir a sua vida, a sua família, o seu ministério, ou aquilo que você é envolvido e você está incomodando. E eles também não têm paz porque Deus não deixa. O rei não dormiu, eles também não dormiram. Quando amanheceu o dia, o sol raiou e ali foi cumprido aquele decreto, o rei foi até a cova, com o coração triste, e disse assim com o coração triste: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus te salvou?
E Daniel, lá de dentro da cova, deu um grito e disse: ó, o rei vive para sempre. Porque Daniel sabia que o rei também tinha sido envolvido numa trama. Porque as pessoas, elas não vão agir sozinhas, elas vão precisar do quê? De comparsas, elas vão precisar de pessoas para fazer, para usar, para manipular. Porque o covarde, ele não tem coragem de fazer sozinho, então ele quer usar alguém. O covarde, o traiçoeiro, ele vai querer jogar você na fogueira para você se queimar e ele se dá bem. E eles usaram o rei Dário. Ó rei, vive para sempre. O único Deus verdadeiro passou a noite comigo. Deus vai passar mais noites na sua turbulência do que seu dia bom. Porque se você estiver num dia bom, um dia feliz, muitas das vezes você nem lembra de Deus. Às vezes nós nem lembramos, estamos lá numa festividade, ou numa pescaria das boas, na beira do rio, no rancho, está bem, está ali, ou estamos ali numas férias. Ah não, Deus está bem, eu estou bem, Senhor, deixa eu aqui. Mas no dia da prova, da luta, somos nós que clamamos a Deus. Eles tiraram Daniel dali daquela cova. E a Bíblia vai dizer que antes daqueles homens chegarem, os leões já o devoraram e destruíram eles. Sabe o que dá medo, irmãos? E é a pura verdade? Que desses 120, vamos pôr em 129, ou apenas os dois que fizeram a armadilha, mas não foram só eles que foram jogados na cova, também foram as suas mulheres e seus filhos. As suas mulheres e os seus filhos, os seus parentes, o seu empregado, toda a casa dos traiçoeiros foram jogados ali e foi destruída. Não pense, irmãos, se você agir, só você que vai sofrer o dano, não, da mão poderosa de Deus, não. Seu filho pode sofrer, a sua esposa pode nem saber, o seu filho pode nem saber, mas o mal vai vir. Não que Deus vai jogar o mal sobre ele, mas você é o responsável por ele. A Bíblia diz: eu sou Deus que visita a maldade dos pais até a terceira e quarta geração. E depois ele diz: eu sou Deus misericordioso que faz misericórdia até 1000 gerações. Mas as consequências que você fizer, que você não se arrependeu, desviar, não só você vai sofrer o dano, mas aqueles que te pertencem também vão. Como pai de família, se eu fizer a coisa errada, minha esposa sofre. Se eu deixar de pagar um terreno para mim começar a gastar com farra, gandaia, orgia, não é só eu que vou perder a casa, ela também vai perder. E ela não fez nada, ela não participou da orgia, ela não participou da farra minha, mas vai perder. Se eu como pastor me desviar, cair, falar: não, chega, vou viver a minha vida, quantas pessoas vai ficar sem ministério? Ah não, pastor, está cheio de igreja. Sim, irmão, está cheio de igreja, mas até você encontrar outra igreja, ou se você não se desanimar com o evangelho por causa minha, e eu vou continuar em igreja, esses pastores aí continuam aprontando. Então as nossas consequências, tem pessoas que vão sofrer. O nosso irmão trabalha aqui de motorista, vai para São Paulo e volta, ele sabe que ele precisa descansar. Se ele não descansar, ou ele se embriagar aí e causar uma tragédia e morrer, não só ele vai sofrer, o menininho vai sofrer, a esposa vai sofrer. Estou dando um exemplo, irmãos. Não é brincadeira. A vida tem sido dura para as pessoas que não levam a vida com amor, com carinho. Essas pessoas tentaram destruir Daniel. Daniel continuou no canto dele. Você não precisa vingar as pessoas. Você não precisa tentar destruir as pessoas. Deixa que Deus toma conta. Você não precisa nem dizer: Deus, vai lá e mata. Não, não diga isso não. Romanos capítulo 12: não vinguei a vocês mesmos, dai lugar à ira, a mim pertence a vingança.
Você não precisa tentar destruir aqueles que querem te destruir. Ore pela vida dele. Tire o mal dentro de você. Qual é o pior? Deus falou comigo muito essa semana. Mágoa ou ferida? Qual que é o pior, diaconisa Jussara? Mágoa ou ferida? Mágoa. Ferida sara, mágoa não sara. Mágoa você continua magoado. Você vai para o trabalho magoado. Você prega magoado, você louva magoado, você janta magoado. E você fica remoendo a mágoa. Agora ferida não, ferida sara. Você pode vir pregar ferido, louvar ferido. Você pode ir trabalhar ferido. Mas magoado não, mágoa é pior do que ferida. Daniel não deixou a mágoa entrar no coração dele. Jesus não deixou a mágoa entrar no coração dele. Jesus na cruz olhou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E nós não passamos nem 0,5% do sofrimento que Jesus passou. Porque muitas das vezes o nosso sofrimento, a nossa perseguição, são o quê? Artimanhas, armadilhas do inimigo. Foi o que eu disse aqui no começo. Às vezes é difícil você ter que lutar contra a tua própria carne. Porque já é uma luta contra o espírito e contra a carne. Porque nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos numa Babilônia. Nós vivemos numa confusão de língua. Nós vivemos em uma confusão de religiões, de ideologias. As pessoas estão mudando as leis para nos pegarem. As leis estão mudando, estão sendo votadas leis, liberando drogas, liberando aborto. Estão sendo votadas essas leis no Congresso, não só do Brasil, mas do mundo. Estão querendo nos calar. Então nós já temos que lutar contra a carne, e agora nós temos que também lutar contra o mundo. E muitas das vezes nós temos que lutar no nosso meio, que muitos querem nos destruir também. Foi assim com Daniel, e Daniel não fez nada. Eu costumo te dizer: faz ou não faz, a prova vai chegar. O que você tem que fazer é se preparar. Se prepare para quando vir a luta de frente, você olhar para você e dizer assim: Senhor, eu estou olhando aqui, eu não fiz nada, eu não tenho participação nesse problema. Eu não tenho participação nesse problema. Não partiu de mim. Não partiu de mim esse problema. Chegou até mim. Eu contei para vocês esses dias. Eu estava lá no meu serviço e fui só pedir o nome do rapaz que foi lá, o rapaz me distratou. O rapaz me xingou tudinho no dia de feriado. Falou um monte para mim. Eu só queria o nome dele para marcar, porque não tinha ninguém lá no órgão. Se alguém perguntar quem foi lá fazer o serviço, eu sabia falar. Mesmo tendo uma discussão ali, uma defesa, mesmo assim eu me senti culpado. Eu fui orar a Deus, porque você se examina. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Nós só estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Nós só estamos vivos, respirando, saudáveis, pela misericórdia de Deus. Hoje é dia das mamães, tem pessoas que já não tem mais só mamãe. Tem pessoas que já perderam. Tem pessoas que perderam os filhos. E o dia das mães é como tristeza e não como alegria. Nós devemos entender, meus queridos, que nós já temos que lutar contra a nossa carne. E muitas das vezes nós somos atacados ainda por pessoas que trabalham no nosso meio, trabalham conosco, como Daniel trabalhava com estes homens. Daniel levava a sua vida correta. Daniel vivia ali normal, mas mesmo assim aquelas pessoas queriam destruir ele. E ali Daniel já tinha que lutar contra os alimentos sacrificados, contra os deuses da Babilônia. Sabe o que era a Babilônia? Na Babilônia tinha muitos e muitos deuses. A Babilônia, ela conquistava um reino e ela levava cativo, prisioneiro, os melhores daquele país. E ele levava junto a religião também.
Então cada um ali podia continuar cultuando os seus deuses pagãos. Hoje, irmãos, no nosso meio do evangelho, já tem evangelho com 2, 3 religiões. Já tem evangélico umbandista, já tem evangélico de outros misturados. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser o quê? Reto. Nós temos que levar uma vida reta. Porque levando uma vida reta, já levando um falso testemunho contra a nossa vida, imagine se nós levarmos uma vida como levam aí fora. Como eles levam na Babilônia. Deus é ciumento, irmãos. Não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúme de vós? O Espírito Santo tem ciúme de mim, ciúme de você. Ah, pastor, é ciúme como uma mulher? Não, deve ser muito mais forte, muito mais poderoso, um ciúme que protege. Hoje, irmãos, como Daniel, você vai sofrer perseguição. Como Daniel, você vai ser atacado. Aonde você estiver. É isso que Deus quer nos abrir os olhos hoje. Esteja preparado para o dia do ataque. Mas continue fazendo tudo corretamente. Porque lá no final, irmãos, lá em Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim, se você for fiel até o final. Olha o que diz Daniel 12, 13, Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque você vai repousar, e estará na tua sorte no final dos seus dias. O que a Bíblia está dizendo? Você, Daniel, vai até o final, porque você vai morrer. A Bíblia não fala para salvo morrer, fala dormir no Senhor. Porque quem é salvo, não tem pecado, não morre. Você dorme no Senhor. O salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Quem não tem pecado, não morre. Então, você dorme no Senhor. Quando Deus desce ali no jardim e diz que Adão sofreu o quê? Um sono profundo. Não podia dizer que Adão morreu porque ele não pecou. Morre quem peca. Quem não peca, dorme no Senhor. Você vai dormir no Senhor. E no final dos dias você vai levantar para receber a sua recompensa. Amém? Vamos ser fiéis, irmãos, como Daniel foi fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Sexta-feira nós falamos de oração. E hoje a Bíblia nos leva novamente para a oração. Amém? Glória a Deus. Daniel venceu, não porque ele era justo, mas porque ele era fiel. Você não vai vencer porque você é bom. Você não vai vencer porque você é melhor que o pastor Raimundo, melhor que o obreiro mais. Você vai vencer as lutas próprias porque você é fiel. Não há bem nenhum em você, não há bem nenhum em mim. Porque o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos, nós fazemos o tempo todo. Quem nos livrará do corpo da morte? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus,